Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão que ficou no empate com a LDU em Quito. O Flamengo empatou em 0-0 a partida. O primeiro tempo do Flamengo foi até bom, mas no segundo tempo o Flamengo acabou tendo um desgaste físico na altitude. E nesse momento o Flamengo está na terceira colocação do grupo C. É uma colocação meio complicada, mas agora é torcer para o Central Córdoba não ter um bom resultado com o Deportivo Táchira. E aí o Flamengo pode até mesmo sonhar ali com a primeira colocação do grupo, mas para isso tem que torcer para um mau resultado do Central Córdoba. Vamos juntos aqui analisar nesse momento as informações do Flamengo. Chega aqui daquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Aqui sempre trazemos todos os dias para vocês as informações do Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo não está na zona de classificação neste momento para seguir na competição. Não foi bom, mas devido às circunstâncias, também não foi o pior dos resultados. Sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. A verdade é que com o grupo embolado, o Flamengo chegou à altitude de 2.850 metros de Quito, precisando mostrar resultado. Pressionou a equipe equatoriana e criou o volume de jogo, mas sem muito perigo. Das 10 finalizações concluídas, apenas 2 acertaram o alvo. Falta de pontaria para os dois lados. Na volta do intervalo, mais pressão e pouco perigo. Até que os efeitos da altitude começaram a afetar o elenco. Só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. O fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores. Conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma. Com as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo ganhou o fôlego novo e só sofreu em campo já nos minutos finais. Primeiro susto, quando Estrada balançou a rede, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Pouco tempo depois, a cabeçada a queima-roupa para fora. Fim de jogo, LDU 0, Flamengo também 0. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Aqui está o grupo C da Libertadores, que hoje tem a LDU na liderança, o Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo foi a 4 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou, lembrando que Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam ainda na rodada, então o Flamengo pode se complicar mais ainda. Se os argentinos, por exemplo, vencerem a equipe da Venezuela, que na teoria é a mais fraca, aí começa a ter outro cenário. Você vai para 7 pontos, já coloca uma pressão no Flamengo, que teria que vencer lá na Argentina para facilitar a sua vida no grupo, Edu. O que complicou foi a derrota em casa, né, Renata, com o Central Córdoba. Porque se tivesse ganho um empate fora com a LDU, era normalíssimo, até porque o Flamengo até começou bem o jogo, né, tendo a oportunidade com a Arrascaeta e tudo, mas muitos erros de passe, né, tanto do lado do LDU como do Flamengo também.
Só que no segundo tempo, né, a questão também da altitude, os jogadores cansaram e o empate ainda saiu de bom tamanho para o Flamengo. No finalzinho ali, se o jogador do LDU acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter saído com resultado negativo. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado. O ano passado classificou em segundo, já teve a dificuldade. E esse ano, por essa derrota em casa, está acabando dificultando mais ainda a classificação do Flamengo. Mas eu não acredito que não vai classificar, Renato. Mas você foi preciso, viu, Edu? Cicinho, o Flamengo, se não tivesse perdido aquele jogo em casa, esse resultado de 0-0 na altitude seria ótimo, porque você está jogando com um adversário que é cascudo, a LDU é acostumada com a Libertadores, tá lá com uma pressão externa, tem essa coisa também de você sofrer na altitude, mas como perdeu em casa, talvez o empate não tenha sido ideal. Não estava nos planos, né, de ninguém. Até nós da imprensa já dávamos como certa aí a vitória do Flamengo naquele jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, analisando, foi um ótimo resultado para o Flamengo esse empate com a LDU. Por quê? O Flamengo vai pegar o LDU aqui no Brasil. Então, digamos que o Central Córdoba dê essa disparada, o Flamengo tem totais condições, vai vencer o Deportivo Táchira aqui, vai ganhar, acredito que vai ganhar do LDU. O susto que o Flamengo deveria passar, passou. Eu não acredito que não vá classificar, não. O Flamengo tem totais condições de passar e pode até classificar em primeiro lugar. Tá acreditando nessa moleza aí pro Flamengo, Ronaldão? Eu tô acreditando porque quando a gente viu a tabela, quando saiu essa tabela, o Central Córdoba, ela falou, mas esse time não vai fazer nada. E acabou complicando a vida do Flamengo. Mas a verdade é que a briga para nós ali seria o LDU e o Flamengo, para ver quem seria o primeiro. Agora, o Central Córdoba daqui a pouco volta ao normal. Quem ganhou do Flamengo, eu vou te falar. O Flamengo jogando em casa, errou muito mais, mas a verdade é que não tem time para segurar isso. E o Flamengo classifica, lógico. E o Flamengo na Libertadores, o que ele tem feito é criado muito, tem as chances, mas não finaliza, não faz o gol. Tem que mudar, tem que criar e fazer mais gols, não é? Até porque tem qualidade para isso. E o Pedro voltando, né? O Pedro é outra qualidade nesse time, né? Pro campo e bola, o Flamengo entrou em campo, não fez gol, saiu com 0-0 da altitude. Para isso eu chamo o Mendel Bidlovski para contar o dia seguinte, né? A avaliação. A altitude foi boa, mas a atitude foi boa também, o desempenho, como que o Felipe Luiz e os torcedores viram esse empate, Mendel? É isso, essa é a grande questão. Boa tarde, Mari, Jailson, Breiler, boa tarde a todos. É a grande questão mesmo, tem esse fator, claro, a altitude no jogo de ontem. 2.850 metros acima do nível do mar. Os jogadores do Flamengo sentiram bastante a altitude nesta partida. O Bruno Henrique precisou do auxílio do cilindro de oxigênio algumas vezes. Os jogadores ficaram bastante cansados. O Ayrton Lucas no fim do jogo estava extenuado. Então realmente a altitude foi um ponto importante. O Flamengo tinha uma estratégia para evitar os efeitos da altitude. O Felipe Luiz escolheu jogadores que pelas pesquisas que o Flamengo fez, né, não sentem tanto a altitude e também queria controlar a bola. Queria ter a posse da bola, até alguns momentos que o Rossi dava chutão para frente, a defesa reclamava, o Léo Ortiz virava para ele e falava, não, vamos sair tocando, ter bastante a bola, passes curtos. O Flamengo criou algumas chances, né? Criou com a Arrascaeta no primeiro tempo, o Luiz Araújo no segundo tempo, o Everton Cebolinha também teve uma oportunidade, mas o jogo acabou empatado 0-0. E aí, como que fica esse resultado? É bom, ruim? Um empate fora de casa, pelas circunstâncias do jogo. Na classificação, o Flamengo segue agora na terceira colocação, fora da zona de classificação, atrás do Central Córdoba e da LDU, mas apenas um ponto da LDU. Ainda pode buscar a LDU, tem jogo no Maracanã contra os equatorianos, depois, antes disso, tem jogo contra o Central Córdoba fora de casa. Bom, um jogador que poderia sentir menos os efeitos da altitude era o Gonçalo Plata, equatoriano, está acostumado com a altitude de Quito, mas no treino de segunda-feira ele sentiu o joelho, então foi cortado da partida, vai se fazer exames hoje para saber a gravidade desse problema. Então, o Flamengo chega ao segundo jogo seguido sem fazer gol e aí empata aqui contra a LDU. E para vocês, foi um bom resultado? Foi um mau resultado? Como que fica esse empate para o Flamengo, pensando no grupo C da Conmebol Libertadores? Quero ouvir o Breiler e o Jailson. O Mendel fica com a gente aqui, tá? A gente tem os números do Gerson também para fazer uma análise, porque a gente pode ir pro número e pode ir também pro que o torcedor deseja, né? O Gerson, com 2 chances criadas, liderou esse quesito, assim como ações na área rival, passes no terço final, duelos aéreos, e foi o segundo melhor em bloqueios de chutes, mas números ali pequenos, né? Talvez só, obviamente, os passes no terço final, o Gerson participou um pouco mais. A gente estava discutindo ontem aqui, Breiler,
sobre essa questão do posicionamento do Gerson sem o De La Cruz. Então, se o Gerson baixaria para ser esse segundo volante, se entraria o menino como aconteceu, né, fazendo com o Everton Araújo, o Arrascaeta, se o Plata, né, porque até então não tinha nada dele ter se lesionado. Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou da atuação do Gerson ou desses meio-campistas ou de quem foi escolhido pelo Filipe Luís? Eu gostei, Mário. O resultado não é ruim. E aí tem a questão de classificação. O Flamengo ainda não está ali entre os 2 melhores do grupo, mas para mim é questão de tempo. O Flamengo vai resolver em casa. E a atuação eu achei bem correta. Uma atuação em que o Flamengo precisava controlar o ímpeto do adversário. E aí o plano de jogo do Filipe Luís foi o que o jogo pedia, de mais posse de bola, de tentar fazer com que a LDU pudesse cansar também, mesmo jogando em casa, mesmo mais acostumado à altitude. O adversário que precisa correr atrás da bola se desgasta e nesse plano de jogo o Flamengo foi competente. Para mim a escolha do Everton Araújo foi cirúrgica ali, porque o Everton não é esse jogador que tem uma saída de bola igual a do Pulgar, igual a do Léo Ortiz, Danilo, mas é um cara que sabe jogar ali o feijão com arroz e fez isso muito bem, além de encorpar a marcação. Então sem o Plata lá na frente, foi a decisão correta do Felipe. O Everton participou bem nesse jogo de posse do Flamengo, fazendo o simples. O Flamengo conseguiu tirar a LDU desse estado de pressão, né? E principalmente de acionar o Ramires pelo lado direito. O Flamengo bloqueou muito bem essas inversões de bola que a LDU faz e teve chance de sair com a vitória. Então, tivesse caprichado um pouco mais, ou tivesse ali nas oportunidades, conseguiu chegar no terço final, finalizar, como o Luiz Araújo finalizou numa jogada individual, o Flamengo traria uma vitória para o Brasil e seria ali um jogo em que a gente exaltaria a estratégia do técnico. Então, apesar do empate, vejo que o Filipe Luís fez o que tinha de fazer. O Flamengo voltou sim com um bom resultado e agora tem tudo na mão para decidir em casa e quem sabe até perdeu para o Central Córdoba, mas tem condição de ganhar do Central Córdoba na Argentina e o principal, Flamengo vivíssimo na Libertadores e conseguindo também dosar o que tem que dosar. O Léo Pereira estava com desgaste ontem, Filipe Luís não precisava correr o risco de colocá-lo em campo por 5 minutos. Tem ali um questionamento, né? Sofreu nos 5 minutos finais. Mas sofrer nos 5 minutos finais contra a LDU, na altitude de Quito, tá de bom tamanho. Então eu vejo que o Flamengo fez se pudesse definir com uma palavra a atuação do Flamengo, para mim, correta. Essa é a diferença em relação, pelo menos, a elenco, né? Assim, pelo menos precisou descansar o Léo Pereira. Ali, no caso, você já tinha o Danilo recuperado agora. Agora o Danilo recuperado e ali não baixa muito o nível. O nível que poderia baixar mais, e aí eu tô com o Breler, né? Que seria tanto do Everton Araújo, o garoto, e o Ayrton Lucas, sim, no lugar do Alexandre. O Ayrton Lucas fez um jogo correto ontem, que eu não esperava, sendo muito sincero, porque defensivamente o Ayrton Lucas tem apresentado alguns problemas. E ontem ele foi muito bem na marcação do Ramires. Você falava até sobre essa questão do meio de campo, exatamente para proteger por esses laterais serem jogadores que sobem, né? Exatamente. O Ramires ontem pelo lado direito, né, no setor do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas foi muito bem. O Wesley no primeiro tempo sofreu até mais, né? Sim, mas era mais ou menos o que a gente tinha falado, né? Que os dois laterais da LDU eram muito ofensivos e provavelmente os dois laterais do Flamengo que são ofensivos, tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas, não conseguiriam chegar tanto ao ataque. Só que a surpresa para mim foi que a LDU deu a bola pro Flamengo. Isso eu não esperava. Jogando em casa, jogando ainda com altitude. A LDU deu a bola ou o Flamengo falou, me dá aqui, eu achei que a LDU deu a bola, porque poderia muito bem a LDU, por exemplo, marcar em cima. A LDU poderia marcar em cima e assim... e aí seria melhor pro Flamengo, inclusive. Mas a LDU poderia marcar em cima e falar, não, fazer o Flamengo dar chutão, Rossi, quebra a bola, que não tem como a gente sair jogando aqui, a LDU conseguir trabalhar. Só que a LDU não fez isso. A LDU marcou em bloco baixo. Então o Flamengo teve muita tranquilidade até para trabalhar ali a bola até o meio-campo. Depois disso não tinha mais espaço. O próprio Filipe Luís fala sobre isso, né, Mendel? Porque que ele assistia os jogos da LDU e esperava uma LDU num 4-3-3. E aí ela veio num 4-4-2 com um cara em cima do Arrascaeta. Então o próprio Filipe Luís imaginava uma LDU um pouquinho mais incisiva, talvez. Exatamente, Maria. Ele admitiu isso na entrevista coletiva, que ficou surpreso, né, com a forma como a LDU se comportou em campo, com um volante a mais, essa marcação individual no Arrascaeta. Ele esperava a LDU, pelos jogos que ele assistiu, de uma forma diferente e realmente teve espaço o Flamengo, né?
entre linhas, teve espaço, mas até o Danilo, depois do jogo, lamentou. Para ele, o Flamengo poderia ter vencido, esse empate sai com gosto ruim para o Flamengo. Para ele, se o Flamengo tivesse mais concentração, poderia ter saído aqui de Quito com uma vitória. Não é de hoje, né? Esse daí está sendo um assunto recorrente nosso aqui, né, Mendel? Falando de Flamengo e desse Flamengo do Felipe Luiz, porque é um time que está conseguindo ficar com a posse de bola na maioria dos jogos, está tendo aproximação dos jogadores, triangulação, que é o que, enfim, que a gente gosta de ver no futebol, né? Triangulação, chegar na linha de fundo, oportunidade, mas o time do Flamengo não está marcando gol. Se você parar para ver em relação ao número, questão de oportunidades criadas, o Flamengo não consegue marcar correspondente ao número de oportunidades criadas e os gols marcados. Mas aí não é o Felipe Luiz, não é. Não, exatamente, não é o Felipe Luiz. O que para mim ontem, que a gente estava falando aqui, não pode ser surpreendido em relação a entrar num 4-4-2, 4-3-3. Você está ali na beira do campo, você é um treinador bom. Você está ali vendo que a equipe entrou de forma diferente. E é natural já tenta chacoalhar. E é natural que as equipes tenham, independentemente de ser fora ou dentro de casa, que as equipes tenham um certo respeito pelo Flamengo. Sim. Não necessariamente... Mas foi surpreendente. Foi surpreendente. Mas eu acho que ali no caso dele, ele, poderia ter tentado mexer de alguma forma, ter subido um pouco mais, o Wesley, ou ter tentado o Ayrton Lucas um pouco mais presente no campo de ataque, segurava um pouco mais o Everton Araújo, porque o Pulgar tem uma saída de bola melhor. Justamente para tentar aliviar o Arrascaeta. Se o Arrascaeta estava sofrendo marcação individual, era tentar ali com o Pulgar e com o Gerson, que tem um passe melhor, tentar dar aliviada justamente no camisa 10. Mas o Flamengo continuou tentando ali uma bola pingada, né? Justamente tentando aproveitar a velocidade do Juninho, do Bruno Henrique. O Juninho ontem mal conseguia dominar a bola e também a altitude atrapalhou em questão de na hora do passe nas costas. Teve uma hora que o Gerson até teve um espaço a mais, ele tenta dar um passe nas costas do Wesley, que ele normalmente não vai errar, ele acaba errando por conta da velocidade ali da bola e do jogo. O Felipe Luiz elogiou muito o Pulgar mais uma vez na entrevista coletiva, Breler. O Pulgar, ele faz um trabalho de marcação, então o Alzugaray, que era um outro atacante da LDU, estava até em alguns momentos jogando mais centralizado, ele tomou conta, não deixou jogar, e com a bola... É um jogador que tem passe longo, que correu o campo inteiro incansavelmente. É um fenômeno até. Alguns jogadores têm dificuldade, como o De La Cruz e o Alan, que nem foram relacionados por causa disso, né? A restrição à altitude, o Pulgar parecia ali que estava correndo muito à vontade, muito familiarizado com a altitude e foi uma atuação de gala. Léo Ortiz também muito bem. Então o Flamengo tem muita qualidade ali atrás para sair a bola, para cozinhar o jogo. Então o Felipe Luiz se aproveitou dessa qualidade, dessa característica para jogar com posse. E aí é uma questão também que é da temporada do Flamengo e que o Felipe Luiz pode trabalhar, porque a gente não pode ficar preso a isso. Os atacantes que não gostam de fazer gol. Não. Mas o treinador precisa trabalhar, além da contundência, a objetividade do time. Então, tá jogando na altitude, com ar rarefeito, tem chance de chutar, pega para gol. Não pode ficar trabalhando demais a jogada, porque é natural desse time do Flamengo, pela qualidade que tem, que os caras queiram às vezes... Só vale golaço, né? Chegar dentro do gol. Chegar dentro do gol, ninguém chuta. Às vezes precisa arriscar mais. Ontem, inclusive, chutaram. De fora da área. Mas pode fazer mais. Sim, claro, tô concordando. E até ontem no jogo eu senti isso, que além das finalizações desperdiçadas por Arrascaeta, Luiz Araújo, poderia ter se arriscado um pouco mais nessas finalizações de fora da área, mas acredito também que o Felipe Luiz aos poucos vai trabalhando isso para tornar esse Flamengo mais objetivo e contundente lá na frente. É bom quando o treinador fala do jogo, porque tudo que a gente vai conversando aqui, o treinador fez uma avaliação sobre isso. Eu coloco os jogadores, eu crio ali o esquema de jogo, mas eles decidem quando eles aceleram, quando eles desaceleram, quando eles fazem esse jogo um pouco mais vertical. Ele fala sobre isso, que deixa na mão dos jogadores também entender de acordo com o cansaço deles. Mas ontem, Mendel, deu para perceber, assim, fisicamente o time muito desgastado nas saídas de primeiro e segundo tempo ali na altitude? Principalmente no segundo tempo, Mari, a gente sentiu os jogadores do Flamengo com a fisionomia, né, muito cansados. O Gerson, principalmente, que se doou bastante na partida, muito cansado. O Ayrton Lucas, outro jogador que também mudou o comportamento dele durante o jogo também, porque sentiu bastante a altitude. No final, desabou no campo, de tão cansado que ele estava. O Bruno Henrique teve essa questão, né? Precisou de oxigênio durante a partida. Realmente foi um fato importante a altitude. Sobre a sequência
do Flamengo agora. O Flamengo tem a partida contra o Corinthians neste fim de semana, espera o retorno do Alexandro, que teve um edema na coxa, está se recuperando, o Flamengo trabalha para que ele esteja em campo. O Léo Pereira, né, que vinha de 13 jogos como titular, foi poupado nessa partida contra a LDU, também pode voltar ao time do Flamengo. E o Gonçalo Plata, né, realizando exames para ver qual que é a gravidade do problema no joelho, para ver se ele volta também para essa partida contra o Corinthians. Depois do jogo contra o Corinthians, são 3 jogos fora de casa do Flamengo. Contra o Botafogo da Paraíba, no meio de semana pela Copa do Brasil, depois enfrentando o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e aí no dia 7 de maio, Central Córdoba, o seguinte jogo na Conmebol Libertadores do Flamengo, que precisa subir na classificação do Grupo C. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão ficou no 0-0 contra a LDU lá em Quito, na altitude. Para muitos foi um bom resultado, porque o Flamengo jogou na altitude, primeiro tempo jogou bem, teve oportunidades ali para marcar os seus gols, não conseguiu. E no segundo tempo, o Flamengo acabou sofrendo com desgaste, muitos jogadores reclamando do cansaço físico, e aí acabou ficando no 0-0 a partida. Como eu falei para vocês, para muitos, essa era considerada a partida mais difícil da fase de grupos do Flamengo na Libertadores. E agora o Flamengo não pode mais vacilar. Faltam 3 partidas para acabar a fase de grupos da Libertadores. O Flamengo não pode vacilar. O Flamengo precisa agora continuar buscando os 3 pontos em cada partida. E aí agora a próxima partida do Flamengo é contra o Corinthians no Rio de Janeiro. E aí é uma partida considerada difícil também, porque o Corinthians tá trocando de técnico. Nesse momento não tá vivendo um bom momento. O Flamengo no Maracanã é muito forte, a gente sabe disso, mas é um adversário aí qualificado, né? O Flamengo vai ter mudanças na escalação, a gente viu que o De La Cruz não jogou, provavelmente o De La Cruz deve regressar nessa partida, e aí vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para Flamengo e Corinthians, tá bom? E aí, durante os próximos dias, eu vou dar uma analisada, ver o que o Felipe Luiz tá preparando nos treinos do Flamengo, e aí eu vou dar o meu palpite, tá bom? E a gente errou o palpite da LDU, eu falei que seria 2-1, no final acabou sendo 0-0, mas vamos para as próximas, vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, não se esqueça daquela moral, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, daqui a pouquinho a gente traz mais notícias do Flamengo aqui, ó, para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.